Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Bom, ontem até que a gente fechou um candle mais ou menos aí, não dá para falar que também foi um belo candle de alta, só que ontem a gente teve uma realização de prejuízo no Ether de 2 bilhões de dólares. Geralmente, altas realizações de prejuízo, elas marcam um fundo e um fundo importante. Eu não estou muito otimista nesse momento não, mas a gente vai analisar o mercado, a gente vai ver dados e vou mostrar para vocês o porquê que eu não estou muito otimista. O que me faz estar um pouquinho com o pé atrás é exatamente as movimentações de stablecoins. A gente vai analisar isso daí no vídeo de hoje, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, e aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico aí, que é o que nos interessa. Primeiro ponto, quando a gente olha ali exatamente para o preço do Bitcoin, a gente construiu algo muito bom aqui, algo muito bullish, tá? E isso depende um pouco do fechamento do candle de hoje. O que é que nós construímos? A gente construiu uma divergência dentro do RSI. A gente formou um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso daqui é um sinal de divergência de que os touros estão querendo entrar no jogo, né? Estão ganhando força. Isso é o que a gente vê no RSI. A gente vê que teve aumento do volume também na movimentação, então mostra um sinal importante. Por que eu falei que isso depende um pouco da data de hoje? Porque se a gente engolfar nessa barra de ontem aqui, cara, tudo isso é descartado, beleza? A gente continua em um cenário bem bearish. Eu ainda fico com uma expectativa de queda enquanto a gente estiver abaixo da média de 200 períodos, porque eu utilizo a média de 200 períodos para saber se eu estou em tendência de alta, se ela está apontando para cima, ou se eu estou em tendência de baixa. É simples assim. A média de 200 períodos sempre vai ditar qual que é o meu sentimento. Cara, eu não vou operar contra a média de 200 períodos, não é porque a média segura o preço, não é por nada disso. É simplesmente porque ela é uma tendência de médio prazo, um prazo mais longo, na verdade, né? A gente pode dizer que ela é de longo prazo, né? De médio prazo seria até 80 períodos ali, mais ou menos. Só que eu vejo que ela tá apontando para baixo, então eu vou ficar mais bearish, não vou criar grandes expectativas de movimentações de alta, tá? Não é por isso também que eu vou me desfazer das minhas posições, cara, posições que eu venho acumulando, tô comprando, tô montando carteira desde julho do ano passado. Estou me preparando com foco em uma bull run. Beleza? Bom, mas quando a gente olha para isso daqui é algo positivo. Quando que eu vou ficar confiante nessa divergência do RSI de que isso vai ser um movimento de alta? Quando a gente romper os 28 mil dólares. A partir do momento que a gente romper os 28 mil dólares, aí sim eu vou ficar mais bullish. Aí sim eu vou ficar com um sentimento melhor. Por que isso vai acontecer? Bom, a gente estará acima da média de 200 períodos e a gente vai estar rompendo um topo anterior, construindo espaço para fazer um pullback, confirmar um rompimento da média de 200 períodos para depois continuar subindo. Só que eu acho que nada disso vai acontecer ainda esse ano, tá? Novamente, vou repetir para vocês. Acredito que a gente vai fechar o ano entre os 25 mil dólares e os 30 mil dólares. Isso pode trazer movimentações de flushes aqui para baixo, tá? Onde a gente pode agulhar sim aqui para baixo, a gente pode vir visitar patamares mais baixos, mas eu acredito que quando a gente olhar para dezembro ali, para o finalzinho do ano, a gente vai estar entre essa região aqui, 30 mil dólares, 25 mil dólares, não acredito que a gente vai sair muito disso daqui. Baixa volatilidade, baixo interesse do mercado nesse momento, tanto de compra quanto de venda, beleza? Eu vou comentar com vocês sobre stablecoins e por que também ainda não estou tão confiante nessa movimentação, mas só queria falar de um fato que aconteceu ontem no Ether. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que na data antes de ontem, a gente perdeu o fundo anterior aqui, né? Isso daqui é movimentos que geram muitos stops, tá? Muita gente estava embaixo dessas regiões aqui, muita gente vão enxergar como que a perda desse fundo aqui é um movimento para você se desfazer dos seus ativos, tá?
a gente está vendo que a dominância do Bitcoin ela está subindo nesse momento, mais vale a gente ter Bitcoin na carteira do que qualquer outro ativo, até mesmo do que Ether. Então pode ser que também essa grande realização de prejuízo aqui, ó, que tivemos na data de ontem ali, tivemos uma realização de 2,2 bilhões de dólares no Ether na data de ontem. Pode ser sim uma venda para trocar por Bitcoin. Não acho que foi exatamente isso que aconteceu, tá? Mas tem que investigar um pouco mais. Vi essa informação agora de manhã aqui. Talvez amanhã eu trago mais informações para vocês sobre isso. Mas a gente está vendo que o Ether está passando aí um pouquinho por um sufoco, né? Porque a gente está vendo que os indicadores do Ether estão ficando mais negativos ainda. Veja que a média de 200 períodos está bem para baixo, né? A gente teve um panic sell exatamente nessa barra aqui, ó, com aumento de volume. Então, a gente vê que as coisas não estão muito boas para o Ether. Só que, geralmente, quando a gente tem essas grandes realizações de prejuízo, isso daqui são regiões de fundo, tá? Se a gente voltar aqui para um passado recente, para a gente poder analisar exatamente o que aconteceu, olha só, quando o Ether bateu ali, ó, a região dos $800 ali, a primeira vez que ele chegou abaixo dos $1.000, a gente viu um aumento aqui, ó, essas barras vermelhas na realização de prejuízo. E depois ali que a gente teve o demerge, depois que a gente voltou para os $1.000 e 200 ali, novamente a gente teve uma grande realização de prejuízo também. Isso daqui pode aumentar, tá? Esses 2 bilhões de dólares que a gente teve na data de ontem, isso pode aumentar ainda, tá? Pode ter muito mais aqui nos próximos dias, mas geralmente quando a gente tem essas grandes barras, quando a gente tem essas grandes movimentações, isso daqui são formações de fundo do ativo. Veja que o Ether está longe da média de 200 períodos, a gente está com RSI em regiões ali próximo de sobrevenda, onde a gente construiu uma divergência também no RSI do Ether, onde a gente tem o preço formando a mesma região aqui, enquanto a gente olha exatamente para o RSI está subindo. Isso pode trazer um pouco de fôlego para o Ether, tá? Não quer dizer que porque vai trazer um fôlego para o Ether, que a gente vai ficar totalmente bullish para um longo prazo. Enquanto a gente não romper a média de 200 períodos, não dá para falar isso daí. Olhando um pouco para o curto prazo do Bitcoin, a gente viu aí que o nosso suporte no book de ofertas serviu bem, né? Ali na região dos $25.000, era o suporte mais forte que nós tínhamos, né? A gente tinha, cara, ordens ali na casa de 500 Bitcoins só dentro da Binance, era isso? Só deixa eu ver aqui. Ah, deu erro aqui. Beleza. Não tem problema não. Acho que a gente tinha por volta de 500 Bitcoins aqui. Ah, boa, agora vai. Dentro da Binance, exatamente nessa região aqui. E a gente segurou o book de ofertas aí dentro dessa região. Beleza, ficou muito bom. A gente tem algumas regiões de resistências aí mais relevantes, tá? Do preço do ativo nesse momento. Quando a gente olha para cá, a gente tem umas ordens mais pesadas ali. Se a gente diminuir um pouco o número de ordens ali, a gente vai ver que tem um pequeno suporte um pouquinho mais fraco aqui dentro dessa região. Mas é um suporte. Bom, toma cuidado bastante aí com posições, porque nos $27.000 e nos $28.000 a gente vai ter bastante resistência. Como a gente tem muito suporte também nos $25.000. E o porquê que eu não tô ficando tão bullish assim com toda essa movimentação, vem dessas divergências, vem desses suportes? Bom, porque quando a gente olha para as carteiras de stablecoins acima de $100.000, a gente não está tendo movimentação dessas stablecoins. Isso daqui mostra que as pessoas que estão no mercado cripto, que já tem cripto, que tem stablecoins ali, elas não estão com grandes apetites ainda para comprar Bitcoin dentro dessa região. Veja que nas formações de fundo, cara, a gente tem muita troca de stablecoin por Bitcoin. E quando a gente olha para essas carteiras, elas não estão movimentando muita coisa. Se a gente olhar para as carteiras acima de $1 milhão, a gente vai ver que tivemos nos 2 últimos dias, né, dia 11 e dia 12, a gente teve movimentações relevantes acima de $1 milhão. Mas veja que não são movimentações tão grandes assim como a gente teve nas formações de fundos passados, tá? Isso daqui mostra um pouco de apatia, um pouco de desinteresse. E se a gente olhar para esse gráfico aqui, ele vai nos dar uma relação
exatamente entre a quantidade de Bitcoin e Ethereum que está indo para a corretora e a quantidade de stablecoins que está indo para a corretora. E também a saída de stablecoins e a saída de Bitcoins para as corretoras. E resumindo isso daqui, quando a gente tem as barras vermelhas nesse gráfico, isso daqui significa que nós estamos tendo mais entradas de Bitcoin e Ethereum do que stablecoins, ou nós estamos tendo mais saídas de stablecoins ou de Bitcoin. E quando está verde, a gente tem o inverso. O que tudo isso significa? Significa que quando a gente vê as barras vermelhas, as pessoas estão com apetite para venda dos ativos mais voláteis e compra dos ativos menos voláteis. Os ativos menos voláteis são as stablecoins. Quando a gente tem as barras verdes, significa que as pessoas estão com apetite para vender as suas stablecoins e comprar ativos mais voláteis. Quais são esses dois ativos mais voláteis? Bitcoin e Ethereum. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vê que na formação do fundo, né, a partir do momento ali que a Luna Foundation começa a quebrar, ela quebrou aqui em cima, a gente já fez o fundo da Luna Foundation, o fundo da 3AC e quando a FTX quebrou. Olha como que a gente teve muito interesse de compra dentro de toda essa região de fundo aqui, como a gente teve muito interesse em venda no topo do mercado, tá? A gente não tem históricos anteriores a esse daqui, porque isso daqui é exatamente a criação das stablecoins. No ciclo passado, não existia stablecoins. E quando a gente olha para esse período aqui, ó, que nós estamos, a gente está em um período meio que apático. Por quê? A mesma quantidade de Bitcoins e Ethereums que entra, a mesma quantidade que entra de stablecoins, a mesma quantidade que sai, a mesma quantidade de stablecoins é a que sai de Bitcoin também, e a gente está tendo uma apatia no mercado. A apatia significa exatamente um desinteresse. Olha só como que nesse período aqui, ó, a gente também teve uma apatia, onde não ia nem muito para um lado, nem muito para o outro, a gente tinha um mercado ali um pouco mais neutro. Todo mundo está esperando alguma coisa. Cara, eu não devo ser a primeira pessoa aqui na internet que você está vendo falar que o mercado tá chato, tá apático, nada acontece. A gente está sem volatilidade, a gente está sem liquidez, a gente está sem movimentações, não tem vendas, não tem compras. Quando a gente olha para o Bitcoin, realização de lucro e realização de prejuízo está sempre no 0 a 0. O que significa que está sempre no 0 a 0? Significa que as pessoas que estão transacionando nesse momento são as pessoas que compraram dentro dessa zona de preço. Cara, as pessoas que estão investidas há mais tempo, que compraram em outras faixas de preço, a pessoa que comprou no 15 mil dólares, ela não está com interesse em vender. A pessoa que comprou nos 50 mil dólares lá e está no prejuízo, ela também não está com interesse em vender. Isso é uma apatia do mercado. Isso acontece em algumas fases, tá? Eu acredito bastante que a gente está na fase de descrença do ciclo, onde todo mundo desanima, onde ninguém mais quer saber do ativo, porque tá todo mundo acreditando que aquilo não vai para cima mesmo, é um momento de descrença. Beleza, eu já expliquei para vocês, já criei um vídeo aqui no canal sobre ciclo emocional, ciclo psicológico, onde eu expliquei exatamente essa fase que nós estamos. Vendo isso daí, vendo que a gente está tendo essa apatia, tudo está muito chato, não tem movimentações, por isso que o preço do ativo sempre fica na mesma, beleza? Um sinal aí que a gente teve interessante nesses últimos dias aí, algo que me despertou um alerta, foi exatamente o supply de TUSD. Eu não sei se você sabe o que é o TUSD, mas ele é meio que uma stablecoin da Binance aí, desde que a Binance teve problema com a BUSD, essa stablecoin começou a ganhar mercado aí, e eu sei que isso daqui tem dedo do CZ no meio. Se a gente olhar para esse período aqui, ó, essa linha preta que nós temos aqui, deixa eu mudar a cor dela para ficar melhor para você. Se você olhar aqui, ó, essa linha não mudou nada, né? Não ficou nada melhor. Boa, vermelho. Agora sim. Se você olhar aqui, ó, para esse período, você vai ver que a gente teve uma grande injeção ali de $1 bilhão nessa stablecoin. O que significa esse aumento do supply? Significa que alguém foi lá e colocou $1 bilhão em dólar fiat mesmo e pegou $1 bilhão em stablecoin. E ele pode injetar isso dentro do mercado ou não, tá? Ele pode simplesmente comprar Bitcoin e Ethereum ou não. Mas a gente vê que quando a gente teve essa injeção de $1 bilhão aqui, foi quando o SVB quebrou
e o mercado subiu nesse momento. Aqui também a gente teve uma injeção de $1 bilhão nesse período. A gente saiu de lá dos $25 mil e foi parar nos 30 novamente. E quando a gente olha aqui para um passado recente, a gente teve uma injeção de $700 milhões também desse fundo aqui, se a gente considerar ali o finalzinho de agosto até exatamente o período de topo que nós tivemos aqui, que foi o comecinho de setembro, a gente teve uma injeção ali de $700 milhões também. Em movimentos passados, tá? Inclusive, se a gente for olhar lá para trás, o que aconteceu aqui, ó, no topo do mercado, a gente vai ver que também teve uma grande injeção dessa stablecoin. Nesse período aqui, ela não era tão conhecida, tá? Ela ficou mais conhecida aqui depois que a Binance começou a proporcionar taxas zero através dessa stablecoin aqui dentro da sua plataforma. Mas a gente vê que esse sinal aqui é um sinal positivo, mas como eu falei para você, quando você vai lá e deixa 700 milhões, nesse caso de dólares, e pega 700 milhões em stablecoin, não necessariamente você vai gastar esses 700 milhões para comprar o ativo volátil. Nos últimos 2 fundos, isso coincidiu, mostrando que a pessoa que pegou a stablecoin, a entidade que pegou a stablecoin, ela foi lá e injetou no mercado. Só que como a gente não tem movimentações de alta ainda, não dá para falar que esses 700 milhões foi injetado no mercado. Essa falta de injeção de novo dinheiro, essa falta de movimentações das carteiras acima de $100 milhões, acima de $1 milhão, a falta dessa movimentação me mostra que a gente não está tendo liquidez para o mercado subir. Os players que queriam comprar, compraram. Parece que a gente está assim. Quem queria comprar, comprou. Quem queria vender, vendeu. E agora está todo mundo olhando para o mercado e esperando um fato acontecer. Seja o ano virar, seja ETF ser aprovado, seja o halving acontecer, seja, cara, alguma coisa, alguma notícia, algum evento precisa acontecer para a gente ter movimentações drásticas no mercado. Seja redução da taxa de juros, eu não sei. Algum evento vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses. Não sei quando vai acontecer, não sei que evento é esse, mas se prepara que um evento vai acontecer para movimentar o mercado. Eu acredito fortemente em ciclo do Bitcoin, eu acredito que a gente está em zonas de oportunidade de compra. Isso não quer dizer que o mercado não vai cair até então, porque no curto prazo eu estou bearish, eu estou esperando que o mercado caia sim no curto prazo. E durante esse período a gente tem oportunidades para montar nossas carteiras de longo prazo. Se você tem R$1 milhão para investir, ou se você tem R$1 bilhão para investir, e tá tudo pronto na sua mão só para você dar uma entrada no mercado e comprar aquilo, cara, talvez espere, talvez você possa encontrar um preço mais barato. Só que se você é um mero mortal como eu aqui, que, cara, tem uma renda no final do mês e você pega uma fração daquela renda para você construir um investimento e você não tem bilhões para injetar de uma vez, usar uma estratégia de DCA nesse momento é a melhor coisa que você pode fazer. Saiba que se você ficar esperando o olho da mosca, os 12 mil, os 10 mil, os 8 mil dólares, cara, você vai ficar de fora da próxima movimentação. Porque isso aconteceu em 2018. Muita gente ficou esperando os $1.000. Deve estar lá até hoje esperando os $1.000. Então, construir uma estratégia de DCA nesse momento é o que mais vale, cara. Faz um custo médio, vai aproveitando enquanto o mercado está apático. Nesse mês você consegue acumular X satoshis, mês que vem você consegue acumular mais X satoshis, no outro mês você consegue mais X, mais Y, e assim você vai acumulando. No dia que chegar a bull run, no dia que o negócio disparar, cara, você conseguiu montar a sua carteira ao longo desse processo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser ajuda, cara, eu tenho a minha carteira, link na descrição, que você pode olhar a minha carteira. Toda segunda-feira eu faço o gerenciamento dela, rebalanceamento dela e novos aportes, porque eu sou um mero mortal onde não tenho milhões ou bilhões de dólares para injetar de uma só vez. Eu tenho simplesmente uma renda mensal ali, consigo colocar parte disso para dentro do mundo cripto. Beleza? Bom, então se você quiser ter acesso a essa carteira, link na descrição. E sobre o mercado, a gente fica aí na mesma, esperando ele se movimentar. Caso a gente rompa a média de 200 períodos, eu mudo um pouco o meu sentimento aqui, um pouco do meu viés de confirmação.
E se a gente continuar abaixo da média de 200 períodos, eu continuo bearish aí para os próximos dias, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!